Bom dia pessoal, eu sou o João, sou da segunda turma da graduação em saúde coletiva aí do IESC. Também não pude estar presente aí com vocês, mas desejo desde já uma boa oficina. Eu gostaria de trazer alguns pontos que eu anotei aqui para colaborar com o debate. Eu sei que o meu currículo da minha turma é diferente das turmas que estão atualmente no IESC, mas a minha turma enfrentou alguns problemas em relação às matérias biológicas e acabou que quando a gente foi para o serviço a gente teve muita dificuldade de poder associar o que a gente aprendeu de teoria em relação às disciplinas de biológicas com a prática no Sistema Único de Saúde. A gente teve muita dificuldade com as matérias de bioquímica, genética e bases morfofuncionais do sistema, porque os professores do CCS não conseguiam fazer o link do que o que eles estavam ensinando com o que a gente deveria saber enquanto a formação de sanitarista para o SUS. Então, quando a gente acabou chegando no serviço, muito desse conhecimento que a gente adquiriu nessas disciplinas não foi utilizado e muito do que a gente precisava saber a gente não tinha aprendido. Por exemplo, a gente não teve nenhuma matéria que aprofundasse a questão das imunizações, das vacinas, né? Ah, Também as matérias de vigilância, elas, apesar de ter vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e a vigilância sanitária, as matérias, a gente teve muita dificuldade, inclusive por ter sido um período de greve, né, de aprofundar o debate sobre essas disciplinas e ficou muito no conceito teórico de o que é cada vigilância e qual o seu objeto de trabalho, e não como aplicar cada uma dessas vigilâncias na prática, no epidemiologia, nos serviços de saúde também. Foi uma das dificuldades. Por exemplo, eu quando entrei no Ministério da Saúde, eu não sabia a diferença, por exemplo, entre caso autóctone e caso alóctone. E isso não foi ensinado durante a minha formação. Então são pequenas coisas que a gente utiliza no dia a dia no serviço que acaba que a gente aprende muito de pesquisa no IES, que a nossa formação é muito voltada para pesquisa, e a gente não tem um contato com o serviço de saúde. E acaba que a ISC, que é a Atividades Integradas em Saúde Coletiva, ela não mostra, ela não se aprofunda em apontar o que da teoria que a gente está aprendendo, como a gente executa aquilo na prática. Uma outra sugestão que eu queria dar é que minha ISC 7 e minha ISC 8 foram excelentes. Apesar de ter sido na pesquisa com o professor Paulo Sabrosa na INSP, a ISC 7 e 8 para parte da minha turma foi muito boa porque a gente foi a campo. Então a gente conseguiu executar tudo que a gente aprendeu nos 6 períodos anteriores, finalmente colocar em prática e entender como aquilo se aplica nos serviços de saúde, no caso na atenção básica, né, no SUS. Então é importante que a ISC 7 e 8 seja reforçado como o estudante parar de ser só observador, como acontece na maioria das outras AISCs, mas sim executar o trabalho, tentar se incluir na rotina e tentar entender como o que a gente aprendeu durante todos esses anos, como isso funciona no dia a dia. A teoria aplicada na prática. Eu acho que são essas minhas colaborações. Também gostaria de sugerir que na graduação em saúde coletiva a gente tivesse mais matérias voltadas para a saúde global. Por exemplo, a gente está vivenciando no Brasil e no mundo uma emergência de saúde pública de importância internacional, que é o Zika e microcefalia, né? E alterações no sistema nervoso central. E a gente não teve nenhuma matéria que ensinasse como o direito sanitário internacional, o regulamento sanitário internacional, se aplica no serviço de saúde. Ficou muito na parte teórica do direito sanitário internacional e a gente acabou não aprendendo nada sobre emergências de saúde pública e acabou que
a gente vivenciou aí o ebola, a microcefalia, o Zika, né? Poliomielite, entre outras emergências que têm acontecido no mundo, pandemias. Então, eu acredito que é uma das matérias que tem que ser aprofundado na graduação em saúde coletiva é a questão da saúde global e também a diplomacia da saúde, que são temas importantíssimos. Pessoal, muito obrigado. Desejo a todos vocês uma boa oficina. Já. Oi, pessoal. Eu sou Caroline Cosme. Eu sou formada pela segunda turma. Atualmente estou fazendo residência em saúde coletiva com ênfase em planejamento e gestão na Federal da Bahia. Fico bem feliz pelo IESC estar discutindo sobre os nossos currículos, porque eu acho que a gente tem bastante coisa para avançar. Eu acho que uma das coisas que precisa partir na discussão do nosso currículo é pensar na educação no trabalho, pelo trabalho. Eu acho que a gente precisa investir mais nisso e apostar nisso. Eu acho que as AISCs, elas ainda estão muito descoladas dos conceitos que a gente está vendo. No geral, o currículo, ele tá, pelo menos quando eu fiz a graduação, ele era muito descolado. Eu via disciplinas aleatórias e, tipo, as práticas não dialogavam com as disciplinas. Eu acho que isso é muito confuso para o nosso processo formativo. Eu acho que a gente precisa casar melhor isso. Por exemplo, se eu estou tendo uma prática em gerência de risco, eu preciso ver coisas epidemiológicas que dialogam com isso, na gestão, ver isso, ciências sociais, enfim. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisa apostar, de casar os conceitos com a prática que eu estou tendo. Eu acho que a prática ela tem que ser ordenadora do processo. Aí a outra coisa, eu acho que a gente precisa investir mais na extensão. Pelo menos quando eu fiz a graduação, eu tive pouca prática com a população e eu acho que isso a gente está pecando muito. Eu acho que tem que desenvolver, sim, práticas que dialoguem com a população, que a gente interaja com quem é usuário do SUS. Um outro investimento que eu acho que é importante e para dar um gás, né, para a gente avançar nisso, é pensar nas metodologias de avaliação das nossas disciplinas. Eu acho que ainda é muito conservador nessa perspectiva. As aulas são extremamente positivas. Geralmente a única avaliação que a gente tem é prova. E alguns professores mais progressistas se propõem a fazer portfólio, estudo de caso, enfim. Mas isso ainda não está muito amarrado. Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão séria de metodologia avaliativa, né, na graduação. A outra coisa também que eu acho que é importante da gente refletir é sobre a epidemiologia, que é a carga teórica mais pesada que a gente tem. E a epidemiologia, ela fica muito... A gente desenvolve muita coisa baseada na pesquisa. Eu acho que tem que ser pensar em epidemiologia aplicada no serviço mesmo. Não dá para a gente ficar só teorizando conceitos que vão ser aplicados só na pesquisa. A outra coisa que eu mais sinto falta é em questão de planejamento, gestão e avaliação. Eu acho que independente do serviço do SUS que a gente esteja, é importante e é fundamental que a gente desenvolva conceitos relacionados a planejamento, gestão e avaliação. E o IESC está pecando muito nisso. Como que a gente não discute gestão do trabalho se seremos futuros bacharéis de saúde coletiva, sanitaristas? Eu acho que a gente precisa avançar nisso e precisa pensar em como a gente congrega isso nos nossos currículos. Eu acho que é isso. Certo, oi pessoal. Tentei na medida do possível gravar aqui, botei o celular apoiado e anotei alguns pontos para estar tentando discutir um pouco nesses, como egressa, né, do curso de graduação aí do IESC, que não pôde estar possível na oficina. Desde já desejo para todo mundo uma ótima oficina, tá? Tentar falar um pouco alto, porque o meu celular não é um dos melhores para gravar. Então eu anotei alguns pontos assim para tentar estar colaborando com a discussão. Vamos lá. Quando penso currículo que o IESC tem, não sei exatamente o que ele tem hoje concretamente, então minha fala também vai estar muito atrelada do que eu vivi, né? O que eu vivi, assim, um dos primeiros pontos a se pensar é pensar na organização do que e do para que das disciplinas biológicas como elas estão no curso, né? A disposição de quase todas elas, quando eu era estudante, estava concentrada no primeiro semestre, o que de certa forma assustou muito, né, quem está entrando no curso. Então tem que pensar um pouco nessa organização, qual seria o melhor momento. Além disso, como que a gente espera que elas sejam apresentadas e o que elas têm que ser apresentadas, que na maioria dos casos é sempre um pupurri de slides com os quais os professores dão aula para outros cursos do CCS e, consequentemente, dão o mesmo conteúdo para a saúde coletiva. Então, o que a gente precisa saber dessas disciplinas? Com qual profundidade? Quais são os aspectos clínicos importantes saber dos principais adoecimentos do Brasil? O que de fato a gente quer, né? Porque isso é uma disciplina que passa, que todo mundo pega, se mata de estudar ou se cola de estudar para estar conseguindo de fato para passar, mas de fato o que a gente quer com elas.
O segundo aspecto é em relação à interação com os egressos. Assim, eu acho que essa iniciativa é ótima, mas eu penso que a gente ainda precisa, né, avançar em dois movimentos. O primeiro deles é que eu acho que os estudantes precisam ver mais os egressos. Claro que isso também tem um pouco da gente estar também junto para eles poderem ver. Mas eu acho que quando a gente fala de currículo, uma iniciativa importante que eu acho que potencializa isso, a gente está em sala de aula para compartilhar nossas experiências formalmente do que a gente está vivendo no mundo do trabalho, de tudo de conhecimento que se passa através de dores ou então através de amores. E isso é muito importante. Recentemente eu tive na disciplina de vigilância epidemiológica, que a Jerusa está coordenando, e compartilhei um pouco com eles a discussão da vigilância na atenção básica. Assim, eu acho que foi um momento muito rico. Para mim foi ótimo e eu espero que o pessoal também tenha sido. E o segundo movimento da articulação com os egressos, e aí se um é um movimento para dentro do curso, eu acho que o outro tem que ser um movimento para fora do curso, porque o corpo docente e técnico do IESC, eu acho que precisa se comprometer com o movimento de inserção dos formados no serviço, assim. E quando eu digo se comprometer assim, enquanto instituição, de chegar junto na atuação nos editais, na construção da abertura dos cargos, porque é um movimento que sozinho, depois de formado, não dá conta, né? Falta alguma coisa mais institucional que chegue junto para estar fazendo a discussão. E nesse movimento, acaba apontando uma própria integração com o serviço que a gente sentiu muita falta no decorrer da formação e que as minhas experiências com as AISCs no curso não foi assim das melhores, e aí ficou clara a fragilidade que o Instituto tem em relação à integração com o serviço. A gente sempre fala muito da discussão da educação permanente em serviço, né, do pessoal que está em serviço se qualificar, conseguir refletir melhor sobre suas práticas, pensar a teoria alicerçada com a prática, mas eu fiquei pensando que, por outro lado, também é muito importante a academia estar em serviço permanente em saúde, né, porque senão o conhecimento fica tão distante do que de fato se dá, que parece que de fato na universidade a gente constrói uma bolha. E a gente tem tantas bolhas em outros cursos, né? Logo na saúde coletiva a gente reproduz o que a gente critica em muitos outros espaços. E ainda assim, voltando só um pouquinho em relação à organização das AISCs, já que ainda estou falando de integração com o serviço, as últimas AISCs, quando eu fiz a do 7º e 8º período, elas eram consideradas AISCs em caráter de estágio, né? A gente não tem essa figura do estágio obrigatório ao final do curso. E aí, conhecendo as experiências dos outros cursos, né, eu fiquei pensando que é muito importante que essas duas AISCs sejam bem costuradinhas em termos de estágio, porque é o momento que você tem o link, o vínculo daquele quase profissional com um campo de prática com o qual ele pode ser profissional. E aí tem campos de prática que são super importantes serem as últimas AISCs, sabe? Como, por exemplo, o estágio no COSENS, onde você tem a conversa e acesso com os diversos secretários municipais de saúde do estado. Isso seria super importante. Pensando e lembrando agora em relação aos eixos formativos, que é isso, do currículo que eu vivi, né? Especificamente vou falar de dois. Primeiro, em relação à epidemia, é preciso que ela seja mais epidemia dos serviços de saúde e não só epidemia para pesquisa. E senti muita falta de uma discussão sobre gestão do trabalho, processo de trabalho em saúde, é algo que a gente não faz. Talvez porque eu acho, pensando assim, pensar quem do Instituto também faz, às vezes, né, o currículo é reflexo dos principais conhecimentos produzidos no âmbito da instituição, né, no âmbito dos núcleos de saber. E por fim, dois aspectos importantes é que, de alguma forma, tentasse pensar na construção de atividades integradas, não necessariamente entre os alunos e do aluno com o serviço, mas atividades integradas entre as diferentes turmas, né? Que em alguns momentos os alunos de diferentes períodos pudessem se debruçar sobre problemas concretos de saúde que acontecem na vida, né? E, na medida do possível, fortalecer essa relação. E, por fim, a gente está vivendo um momento em que a gestão municipal do Rio vai mudar bastante, né? E aí é preciso que, novamente, né, se o Instituto bata, assim, dialogue com quem for entrar na gestão municipal. Pode não ser o governo que a gente tinha pensado, por qual a gente batalhou, mas, enfim, é o que vai estar tocando a saúde aí nos próximos 4 anos, e aí tem que se apresentar de novo, tem que apresentar o curso de novo.
o governo que a gente tinha pensado, por qual a gente batalhou, mas enfim, é o que vai estar tocando a saúde aí nos próximos 4 anos, e aí tem que se apresentar de novo, tem que apresentar o curso de novo e tem que construir possibilidades concretas de inserção. Tentei não ser muito longo e também não repetir o que possivelmente outros colegas que eu escutei já falaram. Então é isso. Beijos para todo mundo. E é isso. Obrigada, pessoal. Oi, Lourdinha. Eu tô tentando gravar um vídeo porque o João pediu, mas eu não, enfim, não tô conseguindo, a internet aqui é muito ruim, vou mandar um áudio, eu espero que colabore para a reunião que você tá agora, se não, fica para você. E aí vai colaborar de alguma forma pro processo. Primeiramente, agradeço a preocupação permanente que vocês têm mostrado em saber a nossa opinião. Queria dizer que, assim, pode ser que a minha impressão seja da primeira turma e algumas mudanças já tenham acontecido. Mas, de verdade, que o primeiro elemento que eu sinto quando eu reflito sobre a questão do currículo da nossa graduação é que não teve nenhuma equiparação entre as disciplinas. E eu senti uma dificuldade muito grande no que diz respeito a isso, sobre isso, quando eu vim para a residência especialmente. Eu acabei fazendo uma trajetória mais na epidemia, até porque, enfim, acho que sou da área da epidemia mesmo, vou escolher isso como caminho de vida ou não. Mas quando eu vim para a residência, eu atuei como apoiadora institucional, sem nunca ter passado pela minha graduação nenhuma formação, nenhuma discussão teórica sobre o que é o apoio institucional. Quando, na verdade, eu tive 7 disciplinas de epidemiologia e 30 disciplinas uma disciplina de 30 horas de avaliação. Então, essa equiparação entre as disciplinas, né, enfim, esse nome é péssimo, mas entre os conteúdos programáticos, né, das sub-áreas da saúde coletiva precisa acontecer. Mas esse, para mim, não é o elemento central. O elemento central, para mim, é a dificuldade de inserção prática dos graduandos. E eu acho que isso tem muito a ver com o histórico do IESC, né? A formação dele dentro do Departamento de Medicina Preventiva, a passagem pelo HU, enfim, quando foi aí para o Puxadinho e tudo mais. E o IESC expressa isso no seu nome, né? O IESC se propõe a ser um instituto de estudos em saúde coletiva. E isso se reflete no nosso currículo do ponto de vista de que a gente se forma como se fosse uma abordagem puramente acadêmica. O IESC, dentre todos os institutos de saúde coletiva que eu conheço, que eu tive a oportunidade de conhecer no movimento estudantil, é um dos mais academicistas. Vale ressaltar que durante a minha graduação inteira não teve um projeto de extensão na área. Tinha um da professora Regis que estava fechando. Vale destacar que o IESC não teve, durante a minha graduação inteira, nenhuma inserção orgânica no complexo hospitalar da FRJ, né, no complexo assistencial da FRJ, que tem mais de 7 unidades assistenciais, por exemplo. Fica uma sensação de que o IESC, de que a preocupação é realmente a pesquisa e que o tripé da universidade ele fica fortalecido no IESC apenas na pesquisa. Então, assim, a minha fala para a colaboração é de que a orientação do currículo de uma graduação ela tem que ser essencialmente pelo serviço e não pela composição de um instituto. E é o que eu senti, o IESC tem 5 áreas, pelo menos tinha quando eu saí, e essas áreas se refletiam no currículo de certa forma, não orientadas pela necessidade prática do SUS, né, do serviço, e sim da organização do IESC. São falas duras, Lourdinha, eu sei, assim, são duras, mas de uma dureza solidária. Eu me sinto copartícipe, corresponsável por essa graduação que eu vivi intensamente. Então, eu falo de uma dureza que é para nós. Eu guardo uma relação de muita intimidade com o Instituto, é a minha casa. E eu sou muito grata, enfim, a graduação como um todo. Agora, esse é um traço central, esse é um traço que eu vejo na minha formação e nas dificuldades que eu sinto quando me lanço no mundo do trabalho. Então, essa é a minha colaboração. Mais uma vez, obrigada e um beijo. Oi, gente. Então, eu sou o Matheus, para quem não me conhece. Sou da primeira turma do Bacharelado em Saúde Coletiva, da UFRJ.
e fiz o MBA em Gestão da Saúde e Administração Hospitalar. Bom, sobre os apontamentos que pediram para a gente fazer, eu faço alguns em relação à graduação. Eu sempre coloquei isso durante todas as reuniões, os encontros, os alunos e com amigos, né, pessoalmente, que eu sentia muita falta da clínica, de disciplinas mais assistenciais mesmo no curso. Apesar do nosso curso não ser um curso assistencial, mas eu sentia que quando eu chegasse no mercado de trabalho, isso seria me cobrado como é me cobrado até hoje. Outra coisa que sempre me preocupou muito foi a questão que o nosso curso ele é muito voltado para a pesquisa, né? A gente sai do curso com uma gama de pesquisa, sabendo sobre pesquisa muito grande. Qualquer um de nós consegue realizar uma pesquisa, estruturar uma pesquisa hoje e colocar uma pesquisa em prática. Agora, eu acho que nós não saímos preparados para o mercado de trabalho. Porque a nossa graduação ainda não é uma graduação conhecida, né? Uma das grandes dificuldades que eu tive no processo de procurar emprego foi justamente sobre isso. Eles sempre me indagavam se eu era um enfermeiro sanitarista, se eu era médico sanitarista, e eu tinha que explicar a graduação, e muitas das vezes a gente não tinha credibilidade, simplesmente também por não termos um conselho. A gente vê edital hoje de contratação ou editais de concurso que sempre pede uma graduação da área da saúde, com pós em saúde pública, saúde coletiva e que tenha registro no conselho. Bom, mas aí vamos entrar, né, na questão da graduação. Alguns apontamentos que eu faço são esses. Que eu acho que ainda falta alguma coisa ligada à clínica, pelo menos para a gente conhecer os termos, saber ler um prontuário. Eu acho que 2 horas de aula é um tempo muito grande, porque acaba que a gente fica 8 horas diárias no IESC, né? Não sei como é que tá agora, mas na minha época era assim. E os professores, eles acabam não tendo o que dá nessas 4 horas, né? Às vezes acabam nos liberando mais cedo, ou fazendo com que a gente entre na faculdade mais cedo, e esse tempo a gente poderia estar aproveitando outra coisa. Eu me recordo que na minha época, para a gente fazer um estágio remunerado, ou para a gente fazer um projeto de iniciação científica, a gente tinha que trancar disciplinas, e com isso atrasava a nossa formação. Muitos se formaram com 4 anos e meio, com 5 anos, né? E se a proposta do curso é formar um sanitarista rápido, né, a gente está atrasado ainda nesse ponto. Um dos outros pontos é a questão das AISCs. As AISCs hoje, né, na minha época, não dialogavam, hoje continuam não dialogando. Eu tive isso como experiência, tanto como graduando, quanto como preceptor de estágio. Eu tive estagiários na divisão de vigilância em saúde, onde eu trabalhava, que muitos deles não sabiam manipular o Tabewin, porque ainda não tinham tido bioestatística, né, por diversos motivos, ou tinham trancado, ou tinham sido reprovados, né, ou, né, não tinham feito mesmo a disciplina. Então, eu acho que a questão do estágio, eu acho que a gente devia fazer o estágio como todos os cursos fazem, acaba toda a parte teórica, aí vai para o estágio, porque aí a pessoa vai poder dialogar o que ele viu na teoria com o que ele está vendo na prática. Eu acho que a questão da nossa graduação ainda não ser conhecida é porque eu vejo que os nossos docentes, eles não estão mais no serviço. Então a ponte do serviço com a academia, ela fica muito falha. Porque quando a gente é colocado no serviço, a primeira coisa que pergunta pra gente é assim: mas vocês fazem o quê? Porque vocês não são enfermeiros, vocês não são fisioterapeutas, não são médicos, são sanitaristas. Vocês podem fazer isso? Ou vocês podem fazer aquilo? O que eu senti muita falta no serviço, que aí é o que eu disse com a questão assistencial, porque quando eu saí da graduação, eu sempre deixei muito claro, tanto para alguns professores, quanto para os meus amigos de turma, que eu não ia sair da graduação e entrar no mestrado, como muitos fizeram. Que a graduação, para mim, era para eu sair para trabalhar. Por quê? Porque eu saí de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, meus pais fizeram um alto investimento em mim, e eu tinha que dar um retorno mesmo que fosse financeiro para eles, né? Porque não dava mais para eles ficarem me sustentando. Então eu saí, meu primeiro emprego, eu assumi a coordenação de vigilância epidemiológica da CAP 51,
onde eu fazia todas as investigações de óbito. E uma coisa que eu tive muito problema foi justamente na hora de montar as comissões regionais, que eu tinha que passar para os representantes dos hospitais, para os representantes das unidades básicas, tudo o que aconteceu no momento da internação da usuária até o óbito da mesma. Então, assim, tem muitos termos que eu desconhecia. Por exemplo, quando paciente deu entrada na unidade ictérica, cianótica, com uma pressão 16/9, bolsa rota. Então, assim, eu lia uma coisa, mas que eu não sabia que eu estava lendo. Eu não sabia como passar aquilo. E muitas das vezes isso foi notado pelos profissionais. E muitas das vezes eles me questionavam: mas que graduação é essa? Que minimamente você é da área da saúde. Se você é da área da saúde, você tem que conhecer esses termos. Você tinha que ter tido alguma disciplina na faculdade que te desse uma base para você. Então, espelho, você tem que aprender, você tem que saber ler um cartão de vacina, coisa que a gente não sabe, porque você precisa saber se aquela pessoa foi vacinada, se ela, quantas doses foram feitas, se ela soroconverteu. Isso a gente não vê em momento nenhum da faculdade, nem nas AISCs, né, propriamente ditas. E a gente está tratando de um usuário que ele está vivo, que a gente não pode deixar esse usuário vir a óbito. Então, muitas das vezes, a notificação da doença chega para a gente, por exemplo, como dengue. Mas quando você vai ler os sinais e sintomas, você vê que aqueles sinais e sintomas está atendendo mais para uma zika ou para uma chikungunya, que você tem que discutir com aquele profissional da assistência. Então, para você conversar sobre aquele caso do profissional da assistência, você precisa minimamente ter domínio daquele conteúdo, porque senão ele acaba te convencendo que ele está correto, que o diagnóstico que ele fez é aquele mesmo, e que a gente está deixando passar alguma coisa. Eu me recordo muito com os casos de meningite. Por causa de ter meningite bacteriana e meningite viral, eu sempre me enrolava muito, e eu sempre escutava muito dos outros profissionais, que assim, você sai de uma graduação de saúde pública, que você não sabe fazer uma leitura de um exame de saúde, de um exame de sangue, que você não sabe diferenciar uma meningite viral, uma meningite bacteriana, se está maior os eosinófilos, os neutrófilos, ou se está com uma leucometria, uma leucopenia, uma plaquetopenia, se o exame é aglutinação por látex, se cresceu criptococcus, o que cresceu, né? Que faculdade é essa, que graduação é essa? E na hora da contratação isso pesa, porque se o profissional teve uma experiência comigo, que sai, né, de uma graduação dessa e não sabe fazer uma leitura minuciosa, minimamente uma leitura dessa, acaba aquilo se tornando uma corrente. Eu tô com um sanitarista aqui, que além de eu ter que ensinar o serviço para ele, eu tenho que ensinar coisas básicas de uma faculdade, que era para eu ter aprendido na faculdade. Aí o outro gerente, o outro coordenador, já não vai querer mais nos contratar, porque além dele ter que passar o serviço do dia a dia, ele ainda tem que ensinar quase que o beabá de uma graduação da área da saúde. Que isso me confrontou muito durante os meus empregos, né? Eu consegui os 2 empregos por causa da rede de contatos que eu fiz. Quando eu fiz estágio no HU, eu cumpri o estágio obrigatório e depois eu fui chamado para ficar como um estágio remunerado, né? E lá eu fiz amizades e o meu primeiro emprego se deu através de uma profissional do HU que saiu do HU, né? Eu tinha sido tanto estagiário dela no HU, depois ela me levou para a CAP, para estagiar com ela na CAP. E quando ela foi para assumir uma gerência de uma clínica da família, ela ficou sabendo de uma vaga de sanitarista na CAP e ela me indicou. Então, o meu primeiro emprego foi através disso. E eu fui depois montando a minha rede de contatos, depois eu fui convidado a sair da comissão de óbito, que saiu do HU, né? Eu tinha sido tanto estagiário dela no HU, depois ela me levou para a CAP, para estagiar com ela na CAP. E quando ela foi para assumir uma gerência de uma clínica da família, ela ficou sabendo de uma vaga de sanitarista na CAP e ela me indicou. Então, o meu primeiro emprego foi através disso. E eu fui depois montando a minha rede de contatos, depois eu fui convidado a sair da comissão de óbito e assumir a vigilância epidemiológica, né? Graças à minha rede de contato. Então, eu acho que falta um pouco disso. Eu acho que a gente precisa rever a questão curricular, a gente precisa rever as AISCs, né? E a gente precisa rever como está sendo o posicionamento. Aí eu acho que dos docentes perante a Secretaria de Saúde, a Secretaria do Estado, né, os hospitais privados, que a gente ainda não tem sanitarista na rede privada, é muito difícil se inserir. Já tentei algumas vezes, é muito complicado a gente se inserir dentro das comissões de infecção hospitalar,
né, dentro das vigilâncias epidemiológicas dos hospitais privados. Acho que a gente precisa fortalecer isso, a gente precisa construir essa rede, né, e mesmo com mesmo com a Secretaria de Saúde. Eu espero que eu tenha contribuído alguma coisa. Precisando de mim é só me chamar. Hoje eu não estou mais no serviço no Rio, porque com as eleições, né, alguns contratos foram rescindidos por ser cargo de confiança, o meu foi um, e eu tô de volta a Minas. Precisando de qualquer coisa, só contar comigo.